Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Melo e estarei aqui com vocês para mostrar um pouquinho sobre Ruby on Rails. A gente vai aprender num curso de Ruby on Rails 6 como API. E a gente vai criar uma API para um projeto chamado Tour of Heroes. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o Ruby on Rails. A linguagem usada é o Ruby e posteriormente foi criado um framework chamado Rails. Então o nome ficou Ruby on Rails. O Ruby em homenagem à pedra preciosa Rubi e Rails significa nos trilhos. Então você vai ver em muitos sites, até no site original, ou você vai ver trilhos de trem, ou você vai ver um trem com um Rubi em cima, enfim, você vai ver sempre isso. Vai ser um trem, ou vai ser trilho, ou vai ser o Rubi. Então, só para dar uma passada geral, porque eu vou deixar na descrição links mais aprofundados. Então, vou falar um pouquinho. O Ruby on Rails ele é um framework para desenvolvimento no padrão MVC. O que significa MVC? É Model View Controller. Então, quando você faz uma requisição, eu quero exibir a lista de heróis. Então, essa requisição de fazer uma listagem, quem vai receber ela através da sua view, né, da tela, você vai fazer uma requisição. Essa requisição vai cair no seu controller. O controle vai identificar, vai direcionar para o model. O model vai fazer a consulta no banco de dados. O banco de dados retorna essa consulta para o model. Posteriormente retorna para o controller e posteriormente volta para a view. Então basicamente o padrão MVC é esse, é você fazer um site web completo com acesso a banco de dados. Então a linguagem Ruby ela foi criada em 1993. Então ela já tem aí quase 30 anos e ela é uma linguagem bem madura. Já o Ruby on Rails foi criado em 2003 por DHH, como ele é conhecido. O Ruby quem criou foi o Metz. E mais recente, alguns anos para cá, o Ruby on Rails também ele pode servir apenas como API. Qual o objetivo dessa API? Quando a gente cria uma API, a gente vai poder fazer um front-end desacoplado. Então essa API vai poder fornecer os dados para uma página web, pode fornecer dados também para um celular, caso eu desenvolva uma aplicação para celular. E se eu quiser, inclusive para relógio, fazer uma aplicação que vai acessar os dados do banco de dados também, então essa API ela fica de uma forma que ela pode servir para qualquer tipo de front-end. E é em cima desse conceito que a gente vai fazer nesse curso. Segundo o site do Ruby on Rails, ele é usado por vários sites conhecidos, inclusive aqui no Brasil. Mas os que ele relacionam lá é Basecamp, Hey, GitHub, Shopify, Airbnb, Twitch, SoundCloud, Hulu, Zendesk, Square e Cookpad. Então, para ser sucinto aqui e informar o que a gente vai aprender, para você também saber se é isso que você quer alcançar, eu vou explicar o que a gente vai aprender nesse curso. Então nós vamos criar um projeto Ruby on Rails servindo como API. Nós vamos criar um CRUD de Heroes. O que significa CRUD? É o C de Create, o R de Read, U de Update e o D de Delete.
Então a gente vai manipular uma instância de heroes, ou seja, a gente vai listar, a gente vai poder criar, atualizar e excluir. A gente vai conhecer os conceitos básicos do Ruby on Rails como API. Então, é um projeto simples, então vai te dar um conceito básico para você poder futuramente até fazer projetos mais sofisticados. Também a gente vai criar testes para validar o que foi construído. E isso é muito importante quando a gente está desenvolvendo. Porque se a gente de repente fizer alguma mudança no código que afete um outro local, quando a gente roda os testes, a gente consegue pegar isso daí antes de colocar em produção. De quebra, a gente também vai aprender comandos básicos do Git. Então a gente vai salvar o nosso código, a gente vai fazer um branch. Então a gente vai conhecer, para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho sobre o Git também. E a gente vai salvar o nosso código no GitHub. O GitHub é um repositório de código, que inclusive ele usa a linguagem Ruby on Rails. Então você também vai aprender um pouquinho caso não conheça. A gente vai fazer integração contínua, CI é integração contínua, antes de fazer o deploy, e a gente vai usar o Circle CI. E nós vamos fazer a implementação em produção usando o Heroku. Então, como é que vai ser o processo? A gente vai, com o Git, salvar o nosso código aqui localmente, vai jogar para o GitHub. Quando chegar lá o nosso código, o Circle CI vai rodar os testes, que são os mesmos testes que a gente cria aqui localmente. Se os testes forem ok, aí sim o Heroku vai receber essa informação e aí vai fazer a implantação em produção. Então vejam que a gente vai aprender muita coisa nesse curso básico. E são informações importantes para você estar desenvolvendo projetos amanhã bem mais complexos. Para dar uma geral em cima do que vai ser criado no final, eu estou mostrando aqui o software Insomnia. O Insomnia ele é um software para a gente poder testar esse back-end. Então ele vai fazer as requisições que a princípio seriam feitas pelo front-end. Um front-end pode ser criado em várias linguagens, por exemplo, Angular, React, Vue e outras mais. Então, o Insomnia ele serve para a gente testar e validar o que a gente está construindo. Então, perceba que a gente tem aqui o CRUD, né, que é o Create, Read, que eu posso ler vários, ler uma lista toda, né, ou ler apenas um, o Update e o Delete. Então eu vou mostrar aqui o read, que eu já tenho alguns dados cadastrados. Quando eu enviar a requisição, ele vai trazer os heróis que eu criei. E eu posso também criar um novo. Então o nome dele, por exemplo, vou colocar aqui Capitão América. Vou salvar. Ele salvou com o ID 31. Se eu for ler agora novamente, ele mostra a informação aqui para mim. E ele o meu back-end, eu já criei ele para trazer os dados de nome ordenados alfabeticamente. E agora, por exemplo, eu quero ler um herói apenas. Então eu vou ler o 31, que a gente acabou de criar. Aí ele vai trazer somente a informação do Capitão América. E eu posso fazer uma atualização. Então eu vou pegar o 31 e vou trocar o nome dele. Eu vou colocar Capitão América Super e vou enviar. Aí ele já fez essa troca. Se eu vier aqui no Read All,
Olha lá, perceba que o nome já mudou. E eu tenho a opção também de delete. Vou enviar. Ele não retorna nada, mas 204 é uma resposta que o back-end me traz de sucesso. Se eu for pedir para fazer uma leitura, Capitão Américo não existe mais. E se eu for tentar ler, ele já vai falar 404, que é um retorno do back-end que não foi encontrado. Então, a gente vai criar o nosso Ruby on Rails para gerenciar essa lista esse CRUD de heroes. E essa API aqui vai valer em projetos futuros que eu tenho ainda a intenção de fazer. Então, se isso aqui fez sentido para você, se é um ganho para você poder aprender, dar uma melhorada aí na sua carreira, nas suas habilidades, então eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu vou lançando esse curso aqui em vídeos curtos, que dê para você ver com tranquilidade. O desenvolvimento aqui ele vai ser tranquilo, vou ensinar como instalar, como fazer cada passo com muita calma e tranquilidade. Então é isso aí, se fez sentido para você, vem comigo nesse curso. Um abraço e até a próxima.